Boa tarde, meu nome é Rodrigo e o meu grupo vai estar falando um pouco sobre os anfíbios. Mas o que exatamente são eles? São animais do grupo dos vertebrados, que apresentam como característica mais marcante o fato de que alguns representantes passam parte da sua vida no ambiente aquático e a outra parte no ambiente terrestre. O termo anfíbio é justamente por conta dessa característica, sendo derivado de amphibios, que significa ambos tipos de vida no latim. Mas apesar desse modo de vida marcante, existem algumas exceções que podem viver somente na água ou apenas na terra. Bom, agora eu vou estar passando para a classificação dos anfíbios. Eles apresentam como principais características a presença de cauda e patas, tendo uma pele úmida e permeável, que se constitui como principal local para as trocas gasosas. Além disso, é na pele desses animais que encontramos glândulas importantes, algumas delas relacionadas com a produção de toxinas que afastam os predadores. Podemos reconhecer três grupos diferentes de anfíbios: os Anura, os Urodela e os Gymnophiona. Vamos começar pelos Anura, que são os sapos, rãs e perecas. Eles não possuem cauda. O corpo desses animais é curto e apresenta quatro membros locomotores nos adultos, sendo os membros posteriores maiores que os anteriores, o que lhes garante a capacidade de saltar. Muitas espécies são venenosas e apresentam coloração de aviso, que afasta os predadores. A maioria dos representantes desse grupo tem a capacidade de vocalização, caudata ou urodela, que são as salamandras e tritões. Essa ordem é constituída por anfíbios que possuem cauda, a qual é geralmente maior do tamanho do corpo do animal. O corpo dos representantes desse grupo geralmente é longíneo e apresenta membros anteriores e posteriores com tamanhos similares. Algumas espécies vivem toda a vida na água, outras, no entanto, vivem nesse ambiente apenas durante a fase larval. Além disso, existem espécies terrestres. A retenção de características larvais, pedomorfose, é comum em salamandras, sendo esse o caso do axolote. Gymnophiona ou apoda, que são as cobras cegas ou cecílias. Não apresentam patas e vivem, com exceção das espécies que são predominantemente aquáticas, grande parte da sua vida em galerias no solo. O corpo é alongado e os olhos são reduzidos e um pouco funcionais. Os habitats são encontrados em basicamente todos os lugares do mundo, exceto nos polos. Eles preferem lugares bem úmidos e que tenham proximidade com a água, seja um riacho, um brejo ou uma lagoa. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar o meio terrestre. Eles evoluíram há cerca de 300 milhões de anos. Em termos evolutivos, situam-se entre os peixes e os répteis. Uma série de mudanças estruturais e fisiológicas no organismo dos anfíbios permitiu que eles realizassem a transição do meio aquático ao meio terrestre. Entre elas, podemos citar o desenvolvimento e adaptação dos pulmões para poder respirar o ar, adaptações na epiderme para poder permitir a exposição ao ar, e o desenvolvimento na coluna vertebral e da musculatura para permitir a sustentação do corpo fora do ambiente aquático. Porém, a conquista do meio terrestre não foi definitiva. Isso porque os anfíbios, mesmo os que habitam o ambiente terrestre, dependem do meio aquático, ao menos para sua reprodução. Seus ovos não representam uma casca protetora nem anexos embrionários, por isso precisam ser mantidos constantemente úmidos. As formas jovens se desenvolvem na água e dela depende para a respiração branquial. Nicho ecológico. O sapo passa uma boa parte da sua vida na água. Quando dois sapos se reproduzem, eles tendem a realizar o alto na beira da água, para que possa ser liberado os gametas diretamente na água. Ao fecundarem externamente e então entrar em sua fase de girino, eles ficam completamente na água até atingirem uma idade suficiente para sair. Se alimentam de insetos geral, como formigas, aranhas, moscas e outros. Existem algumas espécies que podem chegar a consumir alguns pássaros de pequeno porte e outros sapos. O mais interessante é a forma de como eles conseguem capturar animais tão pequenos. Em relação à anatomia dos anfíbios, podemos descrever os seus corpos divididos em três grandes partes, que são a cabeça, pescoço curto e uma cavidade bastante grande que é chamada de baú.
Na cabeça chata dos anfíbios é possível encontrar cérebro, boca, olhos, nariz e ouvidos. Em relação ao sistema digestório, embora alguns anfíbios possam ter 2 fileiras de dentes, de modo geral eles não mastigam bem suas presas. A língua é bem desenvolvida e consegue ter um movimento rápido. É usada na captura de insetos, até mesmo em pleno voo. O estômago também é bem desenvolvido e o intestino termina em uma cloaca. O sistema digestório é, portanto, completamente auxiliado até por glândulas como fígado e pâncreas.